Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o PodCor, podcast do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro, tratando dos assuntos de relevância para a nossa cidade. Aqui no COR, a cidade acontece. Temos presentes aqui, dentro da nossa sala de situação, dentro desse prédio, mais de 50 órgãos, entre secretarias municipais, órgãos estaduais de segurança, concessionárias do serviço público, para prestar serviço para a população. E aqui a gente fala sobre integração. Essa é a série Integração no COR. Já falamos com uma série de órgãos, concessionárias do serviço público e temos mais um convidado especial no programa de hoje, Maria Clara Alencar. Tudo bem, Maria? Tudo bom, gente? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês, com você, Maurício. Hoje o nosso convidado é mais do que especial, né? É o nosso presidente da Sete Rio, que é o órgão principal aqui, vamos dizer assim, do centro. A bancada mais numerosa aqui do COR, né? E uma das mais importantes para a integração e para o trabalho aqui do Centro de Operações Rio. É um prazer receber o presidente da Sete Rio, que hoje está aqui com a gente, né, Maurício? É isso. Luiz Eduardo Oliveira, presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, gente. Prazer enorme estar aqui. Ninguém trata como Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro, né? É incrível, Poucos, né? E a gente faz muita engenharia. Muita engenharia. A gente faz muita operação e muita engenharia. São muitos dados, né? A gente costuma dizer aqui no PodCor que a cidade ela não vive sem dados, né? A gente, para construir políticas públicas, né, em relação ao trânsito, políticas públicas em relação a uma série de protocolos que a cidade tem para fazer acontecer, para que ela funcione, ela precisa de dados, ela precisa de um histórico e ninguém melhor do que um engenheiro para tratar esses números e fazer com que eles virem algo palpável para a sociedade. Né? Não, perfeito. A gente trabalha com muita engenharia, né? A gente tem uma diretoria técnica de engenharia de tráfego. Então, assim, a Sete Rio ela acaba sendo uma ponta muito grande, muito evidente na operação, no dia a dia das pessoas, né? Os verdinhos na rua, Sim. Todo mundo vê, mas assim, tem muita engenharia, tem muito planejamento, sabe? Tem muita coisa sendo pensada assim, todo dia, em virtude assim, para a gente tratar desse tema tão complicado e ao mesmo tempo tão desafiador, tão sedutor, né? no nosso dia a dia. Luiz, eu acho que o principal para a gente começar aqui, né, muito bem esse episódio, é a gente conhecer um pouco quem você é, saber um pouco da sua trajetória, o que você fez até chegar a Sete Rio hoje. O que é a Sete Rio hoje para você? Bom, eu sou engenheiro civil, formado pela UFRJ, tenho especialização em políticas públicas, tenho especialização também em gerenciamento de projetos, concursado da CEDURP, da Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto, que depois ela veio a se tornar a CCERPAR, a Companhia Carioca de Parcerias. Assumi, assim, tive a oportunidade, digamos assim, a sorte de participar de grandes projetos aqui na Prefeitura, enfim, em Porto Maravilha, toda a implantação, a operação urbana que foi realizada ali na região portuária, e como engenheiro civil, a coordenação, a demolição da elevada perimetral, construção dos túneis, VLT, depois fui para o Parque Olímpico, Olimpíada, operação da Olimpíada, e em 21 assumi a diretoria de engenharia da CCEPAR, e aí a gente está falando de terminal Gentileza, das obras, a gente também assessorou muito as garagens do sistema de BRT, ou seja, a mobilidade ela sempre teve muito presente na minha trajetória aqui na Prefeitura. Projetos de mobilidade, túneis, VLT, o terminal intermodal, sempre foi uma realidade, o BRT, eu sempre tive muita aderência nos projetos como engenheiro civil com mobilidade. Então, no início desse ano, recebi o convite para assumir a Sete Rio, com quem eu já dividi a bancada aqui no COR, muitas vezes, em diversos temas, grandes eventos, operação, a dificuldade, você imagina, para fazer aquela quantidade de obras que a gente fez lá na região portuária, era reunião semanal com a Sete Rio, para a gente poder, quais os desvios, como é que isso funcionava, como não funcionava. Então, acho que esse convite ele veio num momento muito especial, enfim, da minha vida, e está sendo desafiador pra caramba, porque é realmente cada dia não existe rotina, existe uma rotina programada, mas a realidade ela nos apresenta uma total ausência de rotina no dia a dia. Isso é muito legal.
Bom, já já a gente fala sobre os desafios. Eu queria saber, antes da gente seguir com essa conversa, já que você lembrou da tua relação com o COR pré-7 Rio, né, estando vinculado a CCPAR, a CEDURP, enfim, a outros órgãos da Prefeitura, aqui é onde acontecem as conversas, né? Aqui onde é a troca de informação, o alinhamento de ações. Você sempre nas entrevistas coletivas está presente, quem está acompanhando certamente já viu o Luiz falando sobre trânsito em algum planejamento operacional de grande evento, de carnaval, alguma obra, alguma grande obra que está sendo realizada na cidade do Rio de Janeiro. O Luiz está aqui, mas também está nos bastidores aqui atuando na estratégia de ação dos órgãos do município, em que há, por exemplo, o envolvimento do trânsito, né? Uma grande obra da Secretaria de Infraestrutura, precisa de um desvio operacional, a 7 Rio vai estar lá presente também junto com o Luiz Eduardo à frente dessas ações. Como se dá a integração aqui dentro da 7 Rio com esses órgãos, como se dão as conversas, como é o diálogo entre órgãos, não só municipais, mas também concessionárias, né? Sempre uma obra de uma concessionária, de repente, pode gerar um impacto no trânsito. Como se dá essa conversa em nível institucional? Olha, além da maior bancada da sala de situação, a Coordenadoria Geral de Operações da 7 Rio, ela fica dentro do prédio do COR. Então, porque não existe, você não consegue pensar, né, no dia a dia da cidade, no monitoramento de todas as ações, sem que eu tenha assim, minha principal diretoria, vamos chamar assim, minha principal área da empresa totalmente linkada assim, com tudo que está acontecendo na cidade. A ideia de você ter uma sala de situação onde você monitora todas as ações e assim todos os órgãos presentes, já trabalhando há muito tempo, isso sem dúvida criou um protocolo, principalmente de pronta resposta, muito importante. Assim, não existe no Brasil, não conheço, e diria que existem poucos no mundo, centros de operações com a nossa capacidade de pronta resposta e com a nossa rotina de planejamento. Né? Então, tem semanas que eu fico mais aqui no centro de operações do que no gabinete, porque, sem dúvida, é a essência, né, da cidade, onde a gente precisa estar com um olhar sempre muito atento. Então, eu diria que assim, a ação de operação da 7 Rio está muito linkada. A maior parte dos monitores que a gente vê aqui, eles estão monitorando o trânsito da cidade ou algumas ações que vão gerar impacto no trânsito da cidade. Então, essa relação ela é muito próxima, ela é diária e ela precisa ser. Aliás, é importante destacar, né, Maria? A gente estava conversando aqui antes do início dessa conversa, né, como diz o nosso chefe, nosso diretor de comunicação, Paulo Canarim, da velha República do COR. A gente falava por telefone com a antiga CVE, a Coordenadoria de Vias Especiais para Apurar o Trânsito. Tinha lá aquelas câmeras com a imagem, com uma definição muito mais baixa do que tem hoje em dia. O Centro de Operações ele foi uma evolução do que a 7 Rio apresentava lá atrás, 20 anos atrás, para justamente fazer essa prestação de serviço para o público, né? Além de colocar em prática as ações para o melhoramento do trânsito, né, para prestar o serviço para a sociedade sobre como está o trânsito no Rio, enfim, essa relação com a imprensa também, né, de trazer informação sobre a interdição, sobre as vias mais problemáticas. Com a população, com a sociedade, a proximidade, né, o Centro de Operações ele acaba com esse aspecto dele multidisciplinar, né, da gente ter todos os órgãos funcionando aqui, atentos e alertas, ele acaba sendo o melhor canal, sem dúvida, de comunicação com a sociedade. Então, a 7 Rio ela é, sem dúvida, a parte muito importante desse dia a dia aqui do COR. A gente lida muito com isso, né? De como cada parte de comunicação faz toda essa ponte de informação que a gente recebe da 7 Rio, a gente sabe também internamente da importância que a gente tem, que vocês têm aqui no Centro de Operações. Mas a gente está reforçando muito desde os primeiros minutos do podcast que realmente a 7 Rio ocupa a maior bancada aqui da sala de situação. Você sabe mais ou menos quantos funcionários tem aqui no COR e também quantos atuam na rua? A gente tem aqui a Coordenadoria Geral de Operações, então eu tenho também um time de engenheiros, um time de coordenadores, gerentes, a gente chama de comandos, né, aqui dentro da coordenadoria, na bancada, que a gente também tem. Isso ele vai variar um pouco, às vezes a gente tem muitas ações de campo, e eu acho muito importante também que algumas, além da gente ter os fixos, digamos assim, que são
os meus 80 postos, 90 postos fixos que eu tenho por dia de operação na cidade. Aqui eu tenho meus 15 postos de bancada, mas isso vai variar de acordo com a demanda, né? Semana retrasada a gente teve uma série de eventos na cidade ao mesmo tempo. Foi show da Dua Lipa, show da Ivete Sangalo, Flamengo jogando, enfim, tudo acontecendo num final de semana. Então, a gente também ajusta as escalas nesse sentido. Eu diria que assim, o trabalho ele não acontece só aqui no centro de operações. O que é fundamental é que esse link direto que a gente tem com tudo que acontece aqui no centro de operações, ele rapidamente parte para os nossos times de campo. Então, eu tenho 200 a 250 pessoas espalhadas entre funcionários da 7 Rio e terceirizados, né, que a gente tem dos nossos contratos de operação, de manutenção, de sinalização, que a gente acaba fazendo as manutenções preventivas e as corretivas todo dia. A gente está falando de mais de 250, 24/7. Então, é muito abrangente, e o link aqui é porque a informação, de boa parte dela, sai daqui, né, justamente para esses times poderem atuar. Eu acho rapidinho, Maurício, acho que legal também, como você mencionou sobre essa questão de sinalização, acho que vale também a gente explicar, né, o que a 7 Rio faz, além do trabalho de mobilidade, porque também envolve sinalização de trânsito, grandes eventos, então é legal explicar o que é realmente a 7 Rio, para quem não conhece direito. Bom, a gente tem lá, acho que de uma forma geral, a gente divide a 7 Rio entre uma área de operações, uma área de engenharia, né, e uma outra área que seria o atendimento local, o atendimento por região. Como tem os subprefeitos, né, que eles acabam atendendo aquela demanda mais individualizada por região, a gente também tem as nossas coordenadorias técnicas por região, que tem um olhar. Rio de Janeiro, ele tem essa característica, né? O trânsito da Zona Sul é completamente diferente do trânsito de Campo Grande, que é completamente diferente do trânsito da Ilha do Governador. Então, esse olhar individualizado para cada região e como que elas se integram através da nossa coordenadoria de vias especiais, que são esses grandes eixos de integração, eu acabo tendo um olhar individualizado para cada região. Então, a diretoria de operações, então, ela olha para toda a operação da cidade, e aí a gente está falando das operações de rotina. A gente sabe que o principal eixo de entrada do Rio de Janeiro é a Avenida Brasil, né? E é onde a gente tem o maior volume de veículos. Então, é um eixo onde a gente também tem uma coordenadoria dedicada, a gente tem profissionais dedicados, inclusive na bancada do COR. Então, existe uma bancada específica. Tem um layout no telão, tem uma parte exclusiva de Avenida Brasil. Avenida Brasil. E ele tem que olhar a Avenida Brasil, né? Então, porque é, sem dúvida, o eixo mais importante da cidade. Quando a gente tem um evento extraordinário, né, um enguiço mecânico ou alguma colisão na Avenida Brasil, o impacto ele é imediato. Em números, assim, só para vocês entenderem, a gente tem em torno de 5 mil atendimentos por mês na cidade do Rio de Janeiro, de atendimentos operacionais que a gente chama. Então, estamos falando de colisões, de atropelamentos, infelizmente, enguiços mecânicos. Atendimentos são 5 mil atendimentos por mês. Muita desses, coisa. 15% na Avenida Brasil. Bizarro. Muita coisa. Então, assim, é muita coisa. É muita coisa, é toda hora que a gente precisa estar atuando, enfim, que os nossos verdinhos estão atuando, que os nossos reboques estão atuando. E é muito importante. Atendimento de manutenção semafórica, por exemplo, tanto a preventiva quanto a corretiva, a gente está falando de 60 por dia. Caramba. Então, assim, que a gente tem, dentre roubos e furtos, ou até quedas de energia que a gente tem, ou às vezes até uma avaria mesmo no equipamento por conta de alguma batida, ou até menos um mau funcionamento. Diferença de tensão, são diversas as causas que a gente tem, mas a gente tem equipes espalhadas que atendem uma média de 60 atendimentos por dia. É um número realmente muito alto.
equipe toda hora na rua, toda hora, e assim, é isso mesmo, a gente está aqui para isso. Você falou de desafios aí, falou de Avenida Brasil, que é realmente um desafio pela extensão, pela complexidade da via que se apresenta como a principal porta de entrada da cidade, furto de equipamentos, enfim, problemas de segurança pública. A Sete Rio enxerga algum outro grande desafio, enfim, a ser trabalhado, superado por meio de políticas públicas? A gente tem, enfim, percebido isso, inclusive faz parte enfim, do conjunto de ações que o prefeito Eduardo Paes tem implementado, adotado. Tem como isso dentro do seu raio de ação, né, a questão dos motociclistas na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem observado, isso não é um fenômeno da cidade do Rio de Janeiro, é um fenômeno nacional com a chamada uberização, né? Enfim, hoje em dia você não come a pizza na rua, você no restaurante você recebe a pizza em casa. Hoje em dia as pessoas não têm carro. Exatamente. As pessoas não compram carro. Assim, eu queria fazer 18 anos para tirar carteira e ganhar um carro, né? Era o que a gente, mais que hoje em dia não. Você pega um adolescente de 17 anos, a moto. Isso não vai fazer diferença na vida dele, porque ou ele vai querer uma moto ou agora as bikes elétricas, os autopropelidos, ou ele vai falar, não preciso de carro, eu vou usar um Uber. O meu irmão, ele tem 35 anos, ele nunca teve carro, ele nunca tirou carteira. Ele fala, nunca precisei disso. Então, assim, existe uma, aspas, terceirização desse bem, né? Porque você tem seu motorista particular, você tem um modo de transporte que ele, há 20 anos atrás, ele absolutamente não existia. Sem dúvida, pegando um pouco esse teu gancho, eu acho que tem as motocicletas e tem essa questão também do volume de veículos, sem dúvida, o volume de veículos ele vem aumentando, o aumento de frota ele vem acontecendo, mas só um dado interessante, o aumento da frota de motocicletas ele está aumentando 10% ao ano, enquanto de carros de passeio 2%. Aumenta menos. Mas aumenta menos, a gente está falando de 4, 5 vezes mais. Isso não é à toa, isso aconteceu, já vinha acontecendo. Pós-pandemia realmente teve Imagino que sejam vários os fatores, né? Crise econômica, né? Que faz com que as pessoas não tenham mais a condição de comprar o carro, né? E gasolina, o preço do combustível, o próprio, enfim, congestionamento que acaba se apresentando como algo que as pessoas desestimula as pessoas a terem um carro. E o business, né? Também, porque a entrada maciça dos aplicativos, tanto de transporte quanto de entrega, isso, assim, pulverizou esse tipo de necessidade, né? Todo mundo, hoje em dia, qualquer jovem que tira a sua carteira com 18 anos, ele já tem, aí já começa com alguma coisa, ele já começa entregando. Então, realmente é uma realidade isso, não tem como a gente fugir, mas é extremamente desafiador. Então, assim, as políticas públicas, ao longo desse ano, que a gente começou a construir, trazendo para a mesa, para conversar, os aplicativos de transporte, né? A gente está falando aí todos eles, 99, iFood, Uber, né? E os recentes anúncios, a implantação do decreto, onde a gente estabelece as regras, né, para esses aplicativos funcionarem e utilizando aquilo que eles já fazem. Quer dizer, a gente, quando pede uma pizza por aplicativo, a gente consegue saber quanto tempo o cara vai demorar para entregar, a gente vê a motocicleta pegando a rua, ou seja, eles já conseguem monitorar boa parte dessas ações pela tecnologia, a telemetria que eles já têm implantado e embarcada dentro do aplicativo deles. Então, assim, tudo bem, se vocês já têm isso, tragam isso para a gente fazer educação no trânsito, para a gente dar melhores condições dos aplicativos, para a gente entender quais são essas rotas que são as mais utilizadas, os horários mais utilizados, para aí sim a gente reforçar a sinalização, forçar a operação, para a gente entender esse mercado cada vez mais e criar condições sempre mais seguras. Acho que o maior desafio que a gente tem no trânsito hoje e sempre é a segurança. Esse é o maior desafio que a gente tem, é a gente reduzir o número de acidentes, criar condições cada vez mais seguras e principalmente dentro de um contexto onde a gente tem um aumento muito grande de motocicletas, onde a gente já tem um aumento muito grande de veículos, né? Então, esse é o maior
maior desafio que a gente tem pela frente. Entendi. Falando em políticas públicas, né, a gente percebe, né, quem roda pela cidade do Rio percebe que há uma série de melhorias pela cidade do Rio de Janeiro, melhorias que enfim, para trazer estrutura, enfim, para garantir a mobilidade da população, não apenas obras viárias, né, mas obras de infraestrutura, obras de conservação, que em alguns momentos podem até estressar a população, mas é aquela história, né? O transtorno é temporário, mas o benefício é permanente. É permanente, isso. Essa eu nunca ouvi falar. Não? Pô, isso tem Falei faixa, muito né? Isso tem faixa lá, o transtorno é temporário, benefício é permanente. Aproveitando, né, Luiz, que você está falando de política pública, né, há uma série de políticas públicas que têm sido adotadas pela prefeitura como um todo, não apenas pela Sete Rio. A Sete Rio ela faz parte desse conjunto para que a população tenha uma mobilidade melhor, para que a cidade tenha uma infraestrutura melhor. Não são apenas obras viárias, né? A Sete Rio está presente, por exemplo, numa obra da infraestrutura, da conservação, e muitas vezes essas intervenções podem gerar algum tipo de estresse para a população, mas é aquela história. Elas geram. Elas geram. O transtorno é temporário, mas o benefício é permanente, né? Permanente. Aquela história ficou gravado, estampado numa faixa, em várias faixas, por exemplo, pela Avenida Brasil, lembro muito claramente nas obras do BRT, e a população está usufruindo do BRT. Enfim, o BRT é sucesso, é um transporte que é limpo, é rápido. Enfim, acho que essa redução de carro pode ser associada também à oferta desse tipo de transporte para a população. O BRT hoje você faz Deodoro Gentileza em 28 minutos. Isso Exatamente. É absolutamente maravilhoso. Puxa, isso na hora do rush. Na hora do rush. Com conforto, exatamente, com segurança. Com rapidez. É isso. Então, assim, isso é fantástico. Então, são políticas públicas que são trazidas para a população, são implantadas para a sociedade do Rio de Janeiro, e a Sete Rio está sempre presente, não apenas de frente, mas também atuando no paralelo, né? A gente, todos os planejamentos relacionados a essas grandes obras e grandes intervenções, a gente precisa estar presente, assim, desde da ideia, quando a ideia é concebida até a implantação. É muito interessante isso que você falou, porque, por exemplo, vou dar um exemplo que é o melhor de todos, que chama-se perimetral. Quando a gente fez a demolição da perimetral, e realmente, sendo a cidade um tremendo de um canteiro de obras, e a população carioca sofreu. Porque era cada semana um desvio de trânsito para um lado, cada semana uma comunicação, ponto de ônibus mudava de lugar, e aí a gente tinha a imprensa toda corretamente cobrando, como é que faz isso, como é que não faz aquilo. Bom, já passamos aí hoje em dia ninguém quase lembra 10 da perimetral. Eu ia lhe perguntar isso. Eu tenho um filho de 6 anos, que eu outro dia levei ele na Praça Maior e falei, filho, papai aqui participou da coordenação para derrubar aqui. Aqui tinha um viaduto. Ele olhou para mim assim, como assim aqui tinha um viaduto? Então, assim, já existe toda uma geração, né? Quem tem, por exemplo, 18 anos hoje, 18, não estou falando do meu filho de 6. Quem tem 18 anos hoje, ele já não tem a referência de um viaduto passando ali naquela região. Então, assim, às vezes, né, muitas vezes, o tempo das cidades, a cidade precisa desse tempo para se consolidar esse tipo de política pública extremamente corajosa. E não tem jeito. O trânsito ele acaba sendo o primeiro sintoma de uma intervenção dessa, mas depois você nem lembra mais, né? É meio cruel isso com o trânsito, né? E principalmente com a Sete Rio, porque a gente acaba sofrendo muito no durante e depois depois já está outra coisa, já tem outra coisa para sempre foi assim, confusão, né? Para fazer. Você imagina que sempre foi assim. Exatamente, já tem outra confusão para fazer. Mas é muito normal isso, e é o ofício de quem trabalha com trânsito, é esse mesmo, é criar as melhores condições possíveis dentro do tremendo desafio que é fazer essas intervenções que vão trazer um benefício permanente. Isso é resiliência, né? Isso é resiliência na veia, sem dúvida. As grandes obras, as grandes entregas da Sete Rio, que a Sete Rio tem por fazer, como está o andamento delas, enfim, como que a Sete Rio está fazendo e também está atuando no paralelo. Bom, a gente tem esse desenvolvimento e esse caminho junto às motocicletas, da gente consolidar de fato
condições melhores e mais seguras, né? Uma das coisas muito legais que a gente fez também foi um chamamento público há cerca de 2 meses atrás, criando pontos de apoio para esses motociclistas. Você imagina, o motociclista dele começa a trabalhar às 7 horas da manhã, aí trabalhando com... É o mesmo cara, muitas vezes, né? Que trabalha com transporte de passageiros e depois ele trabalha com entregas diversas, ou de comidas, ou de bens, quaisquer. Esse cara fica 12, 14 horas no sol, na chuva, ele não tem um lugar para comer, para descansar minimamente, sabe? Para carregar o celular, que é uma ferramenta né? de trabalho muito importante para ele beber uma água. Então, a gente recentemente fez um chamamento público, trazendo também o aplicativo. Você não está assim, ganhando dinheiro nesse mercado, não está cada vez mais atuante nesse mercado, você, por favor, ajude aqui os seus colaboradores. Então, a gente está oferecendo espaços públicos na cidade para que os aplicativos possam instalar pontos de apoio, bases de apoio a motociclistas. Então, ele vai calibrar o pneu dele, ele vai esquentar a comida dele, ele vai ao banheiro, ou seja, dignidade, né, gente? Muito assim, legal. Eu acho que essa foi uma entrega muito importante. Outras entregas muito legais que a gente teve são os nossos programas de educação para o trânsito. Assim, eu insisto muito com o meu time lá, assim, futuro, tratar as crianças. Então, a gente tem o Caminho da Escola, que é um programa muito bacana de educação. A gente já teve, acho que 70 escolas já atendidas esse ano, e é um projeto muito, muito legal, porque ele envolve não apenas os alunos das escolas, ele envolve também toda a comunidade escolar. Então, assim, os professores, os colaboradores das escolas, os pais de alunos, onde a nossa equipe de educação e segurança no trânsito, ela vai até a escola e ela envolve toda essa comunidade. O que você acha que é melhor? Onde é que você salta do ônibus? Qual o modo de transporte? Você vem de trem? Você vem de ônibus? O que você faria para melhorar aqui? E a gente pergunta, envolve as crianças desenham os projetos, e aí pode parecer uma coisa meio lúdica, mas é muito legal aquilo. A gente volta com esse material, quase com essa pesquisa de campo toda, a gente volta isso para dentro de casa e desenvolve projetos aí sim efetivos para a melhoria daquele entorno. Muitas vezes a gente atua com urbanismo tático, que são aqueles que pinta de verde, coloca os cones. Uma vez consolidado e resolvido, aí a gente já pode partir junto à Secretaria de Conservação para, de repente, transformar numa calçada, em algo definitivo. Esse projeto Caminho da Escola é uma parceria nossa com a Secretaria de Educação, é muito legal. Então, assim, a escolha dessas escolas, ela parte de um critério onde a Secretaria de Educação estabelece, e é o mais barato. Depois, assim, a gente apresenta isso na escola e as crianças, elas vêm aqui, a gente pega, de repente, o nosso projeto, depois desenvolvido em um desenho da criança, e ela começa a enxergar e se sentir parte daquilo. E o outro aspecto muito legal que isso traz é que a criança leva para dentro de casa também tudo aquilo que ela aprende, todo aquele ensinamento que a gente acaba dando de não avance o sinal, você não pode estacionar na calçada. São coisas básicas, mas que são sempre válidas a gente repetir dia a dia. E essa integração que você está falando com a SME, Secretaria Municipal de Educação, é muito interessante, porque a 7 Rio ela não integra somente com órgãos operacionais, né? Integra com órgãos que não necessariamente estão nesse dia a dia de fazer a cidade andar, mas de construir mentalidade, né? De construir cidadãos, que é a Secretaria de Educação. E também tem uma parceria que é muito importante, que ela de alguma forma acontece aqui dentro do COR, que é o Comitê de Segurança Viária, que é uma conversa periódica com a saúde, né? Com a saúde. O que a gente vê hoje é uma epidemia de acidentes, por exemplo, com motos. A gente tem hoje 75% dos acidentes que a gente tem na rua, eles envolvem algum motociclista, né? Alguma motocicleta. E é um perigo, porque eles estão muito vulneráveis. Sim. Né, na motocicleta, estão muito mais vulneráveis. Então, assim, é uma realidade isso. A gente tem um bate-bola, reuniões periódicas com a Secretaria de Saúde, o time todo lá do Daniel. É importante dizer, essa é uma das partes de engenharia que a gente acaba colocando a serviço de outras secretarias, né? Como é que a engenharia de tráfego ela pode, de certa forma, melhorar essas condições de saúde, porque isso acaba estourando muito
na ponta, né? Ou seja, nos hospitais, na ocupação de hospitais, isso tudo. Essa é uma preocupação muito grande e, sim, a gente tem projetos nesse sentido. Acho que realmente essa integração realmente vai além, né, do centro de operações, mas como você mesmo disse, também complementa também com outros órgãos. Mas, bom, a gente vai agora mudar um pouquinho do assunto, falando agora sobre grandes eventos. Como você bem disse, a Sete Rio está dentro do projeto, desde o início até o final, até a operação do dia a dia. Como é que você pode explicar mais ou menos como funciona essa integração, esse planejamento dos grandes eventos? A gente, essa semana, como você bem disse, tivemos vários. A gente teve o esquema do Flamengo, o jogo, teve Teremos a comemoração. Outros. Se Deus quiser, teremos outros. Aí, ó, clubista. Bom, mas a gente também teve a Operação da Árvore, agora vamos ter mais uma agora nesse final de semana. Da Lagoa, né? E a Árvore da Lagoa. Então, assim... Tem Réveillon aí pela frente. Réveillon, Carnaval, obras, enfim, a Sete Rio está em tudo. Realmente, verdade seja dita. Mas a gente queria saber como funciona essa operação da Sete Rio para esses grandes eventos, como vocês se planejam, como vocês elaboram e auxiliam também na criação e produção desses grandes eventos aqui na cidade. Legal, eu vou explicar um pouco. Acho legal separar também, assim, grandes eventos e eventos em geral. Porque pode parecer uma besteira, mas a gente tem mais eventos na cidade do Rio de Janeiro do que dias num ano. Isso não assim, verdade. Dado. Isso é verdade, isso é dado. Pode confirmar lá com a Rio Tour, esse é dado. Rio Tour, Ismel, né? Tem corrida, tem tudo muita coisa. Uma gravação de alguma novela, por exemplo, é um evento. Ele exige uma interrupção de trânsito. Sim. Ele exige alguma análise viária, de impacto viário. Então, uma feira, como a Feira da Glória, que de repente era uma feira local, específica, de uma comunidade, e agora cultural. Que é hoje. Então, assim, eu não posso operar a Feira da Glória como eu operava há um ano atrás. Sim. Então, eu já preciso ter um olhar diferente, já incorporar a Feira da Glória em toda uma rotina, em todo um planejamento, todo domingo, que eu tenho que ter um olhar específico em determinados horários, e olhar macro, o impacto que a Feira da Glória, por exemplo, pode ter junto com uma corrida ou no aterro do Flamengo. Então, assim, a gente começa a olhar tudo isso. E o Centro de Operações é o eixo disso tudo, é o que traz isso tudo para a mesa e nos dá esse lugar para planejar cada vez melhor. De grandes eventos, eu diria que a Prefeitura do Rio ela já criou um mecanismo de... Praticamente a gente tem de 6 a 7 reuniões semanais só a Sete Rio, tratando de grandes eventos. Então, o Réveillon a gente já começou a conversar há muito tempo. Aí, termina o Réveillon... Vamos elaborar o próximo. Já começa a pensar no próximo. É o Carnaval, né? Você começa a planejar o desfile no mês seguinte. Acaba em fevereiro, abril, já está pensando tudo. E tem que ser, porque mas a gente faz o Carnaval desse jeito há 20 anos. Sempre pode melhorar, né? A gente sempre pode melhorar. A gente sempre tem alguma coisa que não ficou 100%. A gente precisa calibrar um pouquinho ali. Às vezes é um horário que você pode antecipar ou que você pode postergar. Às vezes é uma rota que você pode mudar e ajustar. Enfim, cabe essa análise crítica e é muito importante algo que o Centro de Operações também e a Sete Rio, a gente bate muita bola todo dia, a gente tem provocado. Acabou um evento, a gente não deixar para fazer a reunião de balanço do evento, de debriefing, né? Muito tempo depois, né? A gente precisa estar fresco com essas informações e até com tudo que é com o sentimento, a emoção que é fazer uma coisa que tem que estar muito presente para a gente poder discutir. E ouvir também, é importante ouvir. Então, quando essas reuniões de grandes eventos, ela envolve não só órgãos da prefeitura, ela envolve a Polícia Militar, a Polícia Civil. Quando a gente está falando, por exemplo, de BRICS, de G20, de COP30, a gente está falando de governo federal, muitas vezes organizações não governamentais, e a gente traz todo mundo para a mesa e fala, a gente sabe fazer. Entendi. Sabe fazer bem feito. Mas eu preciso que vocês me deem esses dados, como é que a gente pode fazer? Não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos por aqui, assim funciona, assim não funciona. Entendi. A gente construiu ao longo do tempo uma capacidade muito grande de fazer grandes eventos se tornarem
quase que eventos ordinários. Eu brinco, são eventos extraordinários que se tornarem ordinários. Vou te dar um exemplo claro de um evento extraordinário que a gente já, aspas, banalizou. A gente vai ter hoje esse evento, hoje à noite. O jogo do Flamengo com mais de 70 mil pessoas na Tijuca, uma área extremamente residencial, passando pela Rei Pelé, uma área, né, um eixo muito importante de ligação com a zona norte da cidade. A gente já normalizou, parece normal. Não é normal você botar mais de 70 mil pessoas uma vez por semana num estádio de futebol e entrando e saindo, e temos impactos no trânsito, sem dúvida que temos impactos no trânsito, mas a gente já normaliza isso, a gente já trata isso como algo que é cotidiano na cidade, é importante para a cidade. Sim. Então, assim, ter grandes eventos, a gente fica assim, meu Deus, o trânsito, né? Como é que a gente fica? Realmente, a gente fica muito agoniado, muito preocupado, mas, ao mesmo tempo, a gente fica muito satisfeito, né? Ou seja, se esses grandes eventos procuram a cidade do Rio de Janeiro, e a cidade não para, a verdade é essa, a cidade não para. A gente tem capacidade de fazer isso tudo sem que a cidade pare. Isso é muito legal, né? A gente construiu isso ao longo do tempo. E como é que vocês fazem esse estudo de interdições, esse planejamento dos eventos? Individualizado. É individualizado, porque ele precisa ser individualizado. Às vezes, se eu tenho um evento, por exemplo, no Rio Centro e outro no Parque Olímpico, eu tenho que entender qual é o impacto que um evento vai trazer para o do Parque Olímpico. Se eles estão no mesmo horário, se eles não estão, qual é o público. A natureza do público também, a gente precisa entender. Impactos diferentes. Então, assim, a gente, para esses grandes eventos, o estudo é absolutamente individualizado. A gente sabe muito bem, um show que a gente teve da Lady Gaga esse ano, né, em maio, ele já nos mostrou algo que a gente não foi diferente do da Madonna. O movimento de público no metrô, ele já nos mostrou uma característica diferente, porque o público, a Lady Gaga e a Madonna no mesmo público. Não é. Não é. E aí isso tudo a gente, com os produtores de cada evento, a gente procura entender, né, como é que isso funciona para a gente poder tratar e, assim, traçar esse planejamento da melhor forma. A árvore da Enseada de Botafogo, ela não recebeu o mesmo tratamento da árvore da Lagoa. O planejamento ele é diferente. Então, de fato, ele é individualizado. Não é à toa que a cidade do Rio é a cidade dos grandes eventos. Isso tudo passa também pela engenharia de tráfego, pela atuação da 7 Rio. Olha, a gente tem assunto, hein? E se você deixar, a gente fica aqui até amanhã. A gente tem assunto. Luiz, queria agradecer muito a tua presença, a tua participação. Obrigado por apresentar a 7 Rio, esse órgão Prazer que enorme. é Obrigada fundamental para o funcionamento da nossa cidade. Obrigado por interagir com a gente aqui no dia a dia. Enfim, agradecendo aqui em nome da equipe do Cora, agradecendo a você pela 7 Rio, e estamos aí nessa integração, nessa parceria diária. Sucesso para você aí nessa reta final do ano e nos próximos aí, na tua atuação e na 7 Rio como um todo. Eu queria agradecer o espaço, assim, muito legal aqui o bate-papo, e queria dizer, assim, para a população, para todo mundo, assim, é para cobrar mesmo, entendeu? Então tem semáforo apagado, é para cobrar, a gente está aí, o 1746 funciona para isso, aí a nossa atuação é pronta resposta imediata, para nos cobrar. Maravilha. Obrigada mais uma vez e conte com a gente para o que você precisar. Obrigado. Maria, mais uma vez. Obrigada por tudo, Maurício. Mais um Podcora entregue. Lembrando que esse episódio está disponível nas nossas redes sociais. Você vai conferir, sempre está acompanhando os cortes aí no nosso Instagram, @OperaçõesRio. Em todas as nossas redes sociais você acompanha um trechinho aqui do papo aqui com o Luiz Eduardo Oliveira, presidente da 7 Rio. Está disponível no YouTube do Centro de Operações e também em áudio no nosso canal do Spotify. Não deixe de também seguir o nosso canal do WhatsApp, canal de notícias, sempre com as informações em tempo real, além das nossas redes, né? E também o nosso aplicativo, baixa aí no seu celular, o aplicativo Cor.Rio. Mensagem completa. É isso, entregue. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Obrigado.